Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos conversar sobre os livros que mais marcaram a minha vida ultimamente. Nessa seleção, eu procurei títulos que explicam um pouco do meu gosto literário. Então, são livros que são considerados favoritos da vida, livros que eu gosto muito de indicar para todo mundo, aqueles títulos que eu panfleto bastante, livros aqui que estou para ler em breve e que eu tenho altas expectativas, não somente porque eu tenho essas expectativas por mim mesma, mas porque muitos de vocês, quando mencionam alguns desses títulos, também recomendam bastante. Enfim, também tem uma leitura que está em andamento, que eu estou, assim, amando. Então eu quero muito conversar sobre esses livros com vocês. Na verdade, a minha ideia aqui nesse vídeo é responder uma trend literária que eu vi lá no Instagram, que é a trend 54321 em livros. Então são perguntas aí em que eu vou respondendo, né, com essa quantidade aí respectiva aí de livros. Então a primeira pergunta é: 5 livros favoritos. Nessa categoria, então, como eu disse, né, eu procurei, assim, trazer diversificações, então favoritos mais recentes, aqueles favoritos que eu não consigo tirar daquele posto de favoritos da vida, enfim. Vou começar sendo bem, assim, repetitiva, mas não tem como não citá-lo logo de cara, que é o Sr. Tolstói, com esse maravilhoso novelão aqui, que é a Ana Karenina. Tolstói, da maneira que ele nos fala dos personagens, como ele descreve os sentimentos desses personagens, como ele constrói tudo isso. Eu lembro que quando eu peguei esse livro, eu achei que seria uma leitura muito mais desafiadora, né? Por se tratar de um livro russo, por se tratar de um baita de um calhamaço. Só sei que quanto mais eu lia, mais eu ficava viciada nesse universo, né? Que ao mesmo tempo que ele tá falando de várias famílias, mas ele tá utilizando duas famílias ali, né? A Ana e o Liev, então 2 mundos. Então nós temos a cidade, então nós temos o campo, nós temos a sombra, nós temos a luz. Então tem 2 sentimentos, assim, 2 mundos bem opostos. Então é bem interessante de você ver isso, né? Por mais que o livro se chame Ana Karenina, tem essa questão da toda a história do Liev sendo contada. Ana Karenina é aquela, né, cidadã que a gente tem vontade de sacudir, de tentar entender o que está acontecendo nessas escolhas que ela faz. E o Lievin é aquela pessoa mais focada na vida do campo, na paz, no casamento, na fé. São coisas mais assim, calma. E a Ana é aquela coisa assim, avassaladora, de incomodada já com tédio, de adultério. Então, tão sentimentos bem opostos ali, bem conflitantes ali. E o que o Tolstói, ele vai construindo muito bem essa história aqui. Então é um livro que realmente mexeu muito comigo. Então ele envolve aquela questão de conquista, de ter feito essa leitura maravilhosa. A forma como Tolstói escreve realmente é contagiante. É um livro que, assim, é um favorito da vida. Eu podia ter indicado outros do Tolstói, mas eu quis indicar essa aqui para vocês. Que ainda não leram, por favor, leiam essa obra. Não tenham receio de ler, que é maravilhoso. Outro livro aqui que eu vou indicar, aí eu procurei trazer um livro nacional e foi bem difícil escolher. E aí, quando eu decidi a escritora, eu fiquei na dúvida entre o livro, que eu estou falando então no caso de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, fiquei na dúvida de Éramos Seis, que eu gosto muito, de Água Viva, da própria Clarice, no caso. Enfim, trouxe A Hora da Estrela, porque é um livro, e eu acho que também, como que eu li recentemente, depois vou falar com vocês, é Tempo de Morangos, da Bruna Martioli, em que resgata bastante essa memória desse livro, né, que eu já li tem um tempinho. E aí eu falei, nossa, como esse livro marca a gente, né? Porque ele é bem curtinho, é uma ótima porta de entrada ao universo da Clarice, e ele nos convida, é aquele livro que nos convida assim, não quero viver uma vida dessa forma, né, como a Macabeia, aquela pessoa que passa a vida inteira ali de forma meio que insignificante, mas sem se dar conta de como ela é menosprezada, de como que a vida dela é daquela forma. Então, viver uma vida assim, dessa forma, sem se dar conta do que está ao seu redor, do que está acontecendo, é muito triste. Então, o nosso medo é justamente isso, ter medo de ser igual a Macabeia. Então, não ter essas projeções, não ter esses sonhos, não ver a vida acontecendo, não se dar conta disso tudo. Então a gente vai acompanhar muito a construção dessa história
simples, como a própria escrita da Clarice mostra aqui no início de uma metalinguagem, em que ela se utiliza de um alter ego, né, esse narrador, Rodrigo SM, em que ela coloca ali como personagem do livro, querendo contar numa história que é simples, difícil de começar, e aí ele começa contando essa história da Macabeia, uma nordestina que vem tentar a vida no Rio de Janeiro, e se depara com esse mundo, mas não se questiona, não vê nada de incômodo, e isso nos incomoda, porque se em algum momento a gente não acontece isso com a gente, e provavelmente a gente já sentiu dessa forma, mas se a gente já sentiu, o importante é a gente perceber e não deixar que isso aconteça de novo. Então esse livro serve muito para isso, para a gente saculejar mesmo, e para a gente perceber e os momentos da nossa vida. Então assim, é um livro muito lindo. Eu gosto muito da Água Viva, né, da Clarice também, que ele traz esse lado também. Mas A Senhora da Estrela é um livro maravilhoso e, como eu disse pra vocês, é uma boa porta de entrada para quem não tem o hábito de ler Clarice Lispector, que vocês vão gostar bastante, eu garanto isso, tá? Agora trazendo algo também bem diferente, né, nesse sentido, uma coisa meio macabra, talvez, dizendo assim, que é uma obra do Stephen King, é um escritor que eu gosto bastante, e escolher um favorito dos que eu já li dele, né? Tem muito livro maravilhoso aí que ama King, aí gosto de citar, Novembro de 63, It, são livros que eu ainda não li do King, tá? Mas eu já li outros, assim, que eu gosto muito, como Quatro Estações, enfim, gente. Eu quero falar pra vocês de Trocas Macabras. Vocês já viram que eu gosto muito também de calhamaços. Eu acho que vocês vão ver que vai ter outros calhamaços aqui na lista, né? Mas eles acabam nos envolvendo bastante, né? Porque a gente fica muito tempo com aqueles personagens, a gente fica torcendo, detestando eles, enfim. Aqui nessa trama, ela é muito bem construída, porque a gente vê como que vai a mente do ser humano, né? Eu gosto muito disso do King, né? O King tem essa fama, né, de ser o mestre do terror, do horror. Ele é assim, mas ele vai muito além disso. Ele vai falar muito da alma do ser humano, dessas indagações, das escolhas. Aqui tem muita ideia do pacto fáustico, quando esse forasteiro, o Sr. Galt, chega nessa cidade de Castle Rock com a loja dele, né, de achados e perdidos, enfim, ali, em que seria uma espécie de loja de antiguidades, algo do tipo, assim, em que os moradores locais eles vão se sentir de alguma forma atraídos para aquele lugar, porque eles vão identificar algo talvez que eles não sabiam que desejavam e passam a desejar com todas as forças, capazes de fazer qualquer atrocidade para obter aquele objeto. E com isso, o Sr. Galt, ele vai se valer disso, né? Então vai cobrar um preço muito simbólico, mas não é só um preço financeiro, mas ele quer algo além daquela pessoa. E isso inclui pregar futuramente a peça em outra pessoa ali da região. E a pessoa acha que é uma coisa simples, boba, até porque ela quer demais aquele objeto. Então, quando elas aceitam, elas estão tão desesperadas, mas são coisas tão simples, é um card de beisebol, é uma foto autografada do Elvis Presley, um óculos, sabe? São coisas assim, muito um vaso, são objetos bem que, sabe, não tem tantos valores, não tem tanto valor assim, mas que as pessoas ficam muito apegadas àquilo e são capazes de fazer qualquer coisa. Então, é isso, é mostrar como o ser humano é capaz de fazer atrocidades, como que pequenos gestos, como esses pequenos atos, a cadeia, né, o efeito dominó que vai causar nessa cidade, avalanche. Então, a forma como o King vai entrelaçando essas pequenas, digamos, travessuras, que não são bem isso, mas a forma como que isso vai afetando cada vez mais essa cidade, vai virando essa bola de neve, e a forma como o King vai construindo esse universo, e vai mostrando tudo, e falando também dessa questão desse apego ao consumismo também, do ser humano ser capaz de fazer tudo para conseguir algo que deseja, que nesse caso nem é tão forte assim, tão importante assim. Então, muito bem construído, muito bacana aqui. Então, tem um pouco de tudo que você encontra. Então, também assim, um livro que me conquistou bastante, é um favorito do King, com certeza. Esse aqui que eu vou falar agora para vocês é um bem recente que eu li, tá? Tá no meu vídeo de leituras de fevereiro. Tem um vídeo aqui no canal dando mais detalhes, que eu li para assistir a adaptação, mas eu ainda não assisti, tenho que assistir, que é o Hamnet, da Meg O'Farrell.
E até me falaram que o filme é maravilhoso, até inclusive melhor que o livro. Mas assim, o livro eu fiquei completamente apaixonada, viciada, de não conseguir largar, de não conseguir parar de ler. A escrita da autora é muito boa, ela é muito tocante, ela é simples, mas é de alguma forma poética, a forma como ela vai trabalhar toda a questão da família, como a questão do luto. Para quem não conhece essa história, aqui seria uma forma de um romanceada ali da história do Shakespeare até o momento que ele produz ali a peça de Hamlet. Então, de onde surgiu isso? Tanto que tem Hamlet seria um dos filhos dele. Então, ele tem uma filha mais velha e um casal de gêmeos, e um desses gêmeos, né, é um casal, um deles é o Hamlet. E ele vai acabar contraindo depois a peste, então nós temos um período ali de peste, e que ele vai acabar falecendo. Então, aqui, quando eu lembro que quando teve o hype desse livro, eu tive interesse, enfim, de ler há uns anos atrás, mas eu acabei deixando pra lá, que eu vi muita gente falando, aí eu, sei lá, deixei pra lá. E aí, uns 3 anos atrás, eu acabei comprando na Bienal aqui do Rio. Acho não, foi por R$ 10 naqueles stands assim, e também deixei parado. Aí esse ano, né, com a questão do filme, enfim, peguei esse livro e falei, gente, como eu não li isso antes? E assim, a questão de mexer o passado e o presente se intercalando, e o foco aqui não vai ser na vida do Shakespeare, vai falar da Agnes, da força dessa mulher, dessa mãe, de como ela estava sustentando, como lidando ali com os filhos, com aquela família, enquanto o marido, né? Então o nome Shakespeare nem é utilizado aqui quando ele estava tentando a vida lá em Londres com as peças dele, e ela tendo que lidar com tudo, com a doença, com a peste chegando na família dela, e ela, essa mulher que tem muito contato muito bonito com a natureza, então a forma como ela lida com os filhos, o carinho dos irmãos entre si também, do Hamlet. Então você se emociona, você se apega a esses personagens, você chora. Então a forma como que a peste chega nessa família também é muito bem descrita. Tem passagens aqui muito fortes, muito ricas, muito bem descritas. A forma como ela o grito dela de dor em relação durante o luto, né, dizendo que não se supera, você tem que aprender a lidar com isso. E a forma depois com que o marido tá lidando com esse luto, ela é lá em Londres, né, por meio das peças de teatro, longe dessa família, e até o momento que aparece, então, a peça do Hamlet. Então, é algo muito bonito de ser lido, então realmente eu amei essa leitura aqui, muito boa mesmo. Assim, não tinha tanta expectativa, então é um livro que realmente superou as minhas expectativas. E por fim, né, nessa escolha de 5 favoritos aqui, trouxe uma literatura infanto-juvenil que eu gosto de indicar. Tem vídeo aqui no meu canal indicando vários livros infanto-juvenis, algo que eu gosto de ler e gosto de volta e meia estar recomendando para vocês, de reler livros infanto-juvenis depois de adulto, ler pela primeira vez. E num caso aqui, eu li O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, mas assim, já adulta, tem pouco tempo, assim, alguns anos atrás ali que eu li esse livro. E assim, curtinho, aparentemente simples, mas ele vai falar da importância da nossa casa, de voltar para nossa casa, de você saber que você pode encontrar muito potencial em você mesmo. Então nós temos a Dorothy aqui, nós temos o leão buscando, a Dorothy querendo voltar para casa, o leão desejando coragem, o homem de lata desejando coração, o espantalho desejando cérebro. Então todos desejando algo que acreditam que não possuem e desejando encontrar a figura desse mágico, o mágico de Oz, porque ele vai lhes conceder esse desejo aí, vai conseguir essa mágica, né? E pode ser que muitas das coisas que nós desejamos é porque a gente não aprendeu a encontrar na gente mesmo. Então a importância da gente ter amizades, amigos, e nessa jornada aí imprevisível que é a vida, a gente vai descobrir que nós possuímos muito dessas coisas que talvez a gente não conseguiu olhar, talvez a gente precise que alguém nos aponte, talvez que a gente tenha cercado de pessoas boas também ao nosso redor. Enfim, é um livro que nos desperta tanta coisa, tanto sentimento gostoso, tanto sentimento confortável. Sabe aquele sentimento quando você lê o livro e fala, caramba, talvez eu não estou reconhecendo esses valores que eu acredito que eu não possuo, uma qualidade que eu gostaria muito de ter, e talvez eu fico pensando que eu não tenha, mas talvez está lá adormecida, de repente eu não encontrei a forma ainda de trabalhá-la, de botar na nossa vida. Enfim, é um livro maravilhoso, Mágico de Oz, é um baita clássico infanto-juvenil para todas as idades, assim.
perfeito para ler ali ao longo da vida várias vezes, com certeza. Agora eu quero falar com vocês de 4 livros que eu quero ler ainda esse ano, tá? E desses 4 aqui, 3 já apareceram aqui no canal quando eu falei da minha lista de 12 livros que eu quero ler em 2026. E eu escolhi 3 aqui para esse vídeo, né? Porque eu tenho, assim, 3 não, esses 4 que eu escolhi aqui são altas expectativas, com certeza. Eu já tinha altas expectativas por essas leituras, mas quando eu citei, pelo menos essas 3 obras que eu citei nessa escolha que eu fiz dos 12 para 2026, vocês, assim, falaram que é maravilhoso, é viciante, que eu vou amar. Eu acho que deu disparadamente um livro favorito de vocês, que vocês já leram, ou que querem muito ler, com certeza, é O Vento Levou, da Margaret Mitchell. E aqui primeiramente, eu amo romance histórico, e aqui se passa no período da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, então tenho muita vontade de ler. E Scarlett O'Hara, uma personagem icônica do cinema, né, também de livro, enfim, também. E que todo mundo fala que você ama odiá-la, uma menina mimada ali. Nós vamos ver uma evolução dela, é o que dizem, né? Mas ela também não deixa de ter esse lado mimado de ser. Então, é um livro, assim, que estou super empolgada. Essa é minha edição, inclusive, vocês até perguntaram, mas é uma edição da Nova Fronteira, tá? É um box, e é dividido em 2 volumes. Por enquanto, acho que essa edição ainda está esgotada, mas vale a pena ficar de olho. E quando eu for ler, pretendo ler, sei lá, pro meio do ano, talvez, esse livro. E, assim, vocês falaram que eu vou gostar bastante e que é uma leitura inesquecível. Então, assim, altas expectativas com certeza. Vocês sabem que eu abri essa lista de favoritos da vida citando Tolstói. E porque o Tolstói é um escritor que eu já li mais obras, inclusive livros finos, calhamaços. Pois bem, amo literatura russa, então nessa lista eu trouxe outro russo, que é Os Irmãos Karamazov, só que do Dostoiévski, né? E do Dostoiévski, aquele escritor que eu gostei muito de Memória do Subsolo. Então, dele só li Noite Branca e Memória do Subsolo. Então, são dois livros bem curtinhos dele. Muitas pessoas gostam bastante. Eu confesso para vocês que gostei muito mais de Memórias do Subsolo, que vai meio que dar o início ali da segunda fase do Dostoiévski, essa coisa mais desses romances mais psicológicos dele, enfim, algo que eu gosto de repente de encontrar em algumas narrativas, romances mais densos. E esse aqui, essa última obra, então meio que ele tem um pouco de Crime e Castigo, ele tem um pouco de toda sua obra, né? E ele vai falar muito sobre questão de fé também. Enfim, vocês falaram muito bem dessa história também, que eu vou gostar bastante. E aqui tá. Essa medição é do Clube Literatura Clássica, lindíssima, e tem tradução do Casal Guerra. Eu ainda não li nada com a tradução do Casal Guerra e me recomendo bastante também. Então, mais um livro que eu estou super animada para fazer a leitura. Então, mais um calhamaço aqui russo no caso. Então vai ser bom para eu entender aí se eu sou mais do time que gosta do Tolstói, do Dostoiévski, que é o que gosta dos dois também, né? Que não tem que escolher, né? Você pode ler os dois com certeza. Pode não, deve ler os dois. Outro também que foi muito citado, que eu também tô com altas expectativas, é Shogun, do James Clavell, que vai falar num período ali feudal do Japão. Então, meio que romance histórico, de alguma forma também. Ele faz parte da saga asiática, eu até comento com vocês no vídeo, que é uma saga muito conhecida, assim, e aqui só tem publicação, né, no momento, né, desse livro aqui. Eu não lembro se ele é o primeiro livro da saga, o segundo livro da saga, e eu até comento assim, poxa, se eu gostar tanto dessa saga, como que eu vou fazer para conseguir os outros livros? Não que tenho que ler na ordem, são continuações, mas tem essa questão de ser uma saga asiática. Enfim, diz que é uma leitura super envolvente. E teve um bom tempo fora, né, de estoque esse livro. Eu lembro que eu vi vídeos, né, procurei quando eu estava escolhendo livros para os 12 livros para 2026, quando eu quis comprar esse livro, de pessoas catando esse livro em sebo há uns anos atrás, e que realmente estava super difícil. E, pois bem, tem a minha edição aqui e espero gostar bastante e, assim, super animada também para fazer essa leitura em breve. Esses 3 já estão, assim, separados para fazer a leitura esse ano, mas um que eu quero, eu não coloquei na lista, mas eu quero muito, tá? Que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Então, essa aqui é uma edição que eu recebi no início do ano da editora Sétimo Selo. Lembrando que Thomas Mann entrou em domínio público esse ano, então vocês vão ver mais editoras publicando agora Thomas Mann, não só mais Companhia das Letras.
Então, agora você tem até o selo da Penguin, que é da Companhia das Letras sendo publicado, então outra forma de obter. Tem o Clube Literatura Clássica, que eu já trouxe uma edição do clube aqui para mostrar para vocês em outro vídeo aqui do canal. Tem essa edição aqui de Montanha Mágica e tem outras editoras publicando outras obras do Man. Mas eu sempre tive algo que eu olho para Montanha Mágica e sinto que eu vou gostar. Eu sei que é um livro bem desafiador, que tem passagens mais monótonas, enfim. Eu gosto muito da ideia que fala que esse livro trabalha, que é a ideia de tempo, que o tempo nessa montanha é passado de forma diferente, algo do tipo assim. E eu sinto que eu vou gostar bastante dessa história. E assim, eu quero ler um primeiro, que eu já vi vídeo recomendando, se eu não me engano, é da Gabi Junques, que fala da sagração da primavera. Então, que vai falar justamente naquele período de Primeira Guerra Mundial. Então, talvez eu pegue aquele livro primeiro para entender esse contexto histórico em que foi escrito esse livro aqui do Thomas Mann. E quem já leu aí depois quiser dar uma recomendação, alguma dica, eu vou amar. Eu achei essa capa lindíssima, tá? E eu vi algumas pessoas que estão lendo nessa tradução, estão gostando bastante. Eu vou cotejar, assim, dar uma olhadinha nas notas de rodapé que tem do Clube Literatura Clássica. Aqui não tem notas de rodapé, mas dizem que essa tradução está muito boa. Enfim, vou dar uma olhadinha e depois eu vou falar melhor para vocês, tá? Agora, 3 livros que eu nunca vou deixar de recomendar. Eu quero saber, antes assim, de você continuar essa parte aqui, se você já acompanha o canal, já sabe o que eu vou responder. Vai, pelo menos 1 ou 2 livros que vocês vão ter que adivinhar, porque não é possível. Esses 3 títulos. O tanto que eu panfleto aqui, assim, não tem como falar aqui, né? Claro, vou falar dele, não tem como. Covardes, claro, Covardes aqui, maravilhoso, assim, ele mudou muito a forma como eu vejo, enxergo alguns livros, alguns personagens. É um livro que mexeu muito com várias questões da minha vida, então de transformação também, a questão de fé também muito grande. E eu até tenho um vídeo aqui do que ele me inspirou da questão meu grande esquema de pirâmide literária que surgiu a partir desse livro. Então, esse ano já concluí a leitura, por exemplo, de Ben-Hur. Estou com uma leitura de andamento de Um Manto de Cristo. Vou falar mais agora no final do vídeo, tá? E tem outros livros aí que eu tô pra ler, como Os Últimos Dias de Pompeia, Médico de Homem de Almas. Tem uma série de livros que eu compartilhei um vídeo aqui no canal, pra quem tiver interesse em seguir meus passos. Em breve eu atualizo um pouco vocês de como tem o andamento dessas leituras, tá? Mas enfim, aqui nós temos a Roma de Nero, momento de perseguição aos cristãos, então esse grande martírio aos cristãos, em que eles são jogados nas arenas para ser devorados para os leões. Então, como eles são persistentes ali na fé, como eles não deixam nada abatê-los, como eles não têm medo, porque eles creem em Jesus e eles não nada bate eles. Então, nós temos a figuras de apóstolos como Pedro, como Paulo. Então, é muito marcante. As cenas que você lê nesse livro, nesse romance histórico. Então, aqui nós temos o grande romance histórico, um grande clássico cristão. Então, se você é cristão, você vai amar. Se você não é, você vai se sensibilizar com essa história, porque ele é um romance histórico. Então, se você gosta de histórias que se passam no Império Romano. Então, assim, é muito tocante. Tem algumas imagens dessa edição aqui. E você fica... Essa aqui, por exemplo, é o de incêndio de Roma, né? Quando o Nero coloca fogo em Roma. Enfim, tem passagens aqui que você fica, não só pelas imagens que tem, mas como ela é muito bem descrita, você fica com aquilo na sua mente. Então, ao mesmo tempo que tem todo esse sofrimento dos cristãos, tem um início ali que começa... O início que começa ficou péssimo, tá? Mas tem o início dessa história aqui, que é o do Marco Vinícius e da Lígia. São 2 pessoas bem diferentes, né? Então, a Lígia já é uma cristã e o Marco Vinícius, ele não tem esse lado da fé, né? Ele não acredita, né? E como que ele vai mudar por causa dela, a forma como ele pensa, como ele acredita nas coisas. Nós vamos ver personagens passando por momentos de redenção muito lindo. Então, assim, é algo bem marcante, bem viciante essa leitura. E você, assim, o único problema é que você, depois que você lê esse livro, você não esquece jamais. Você fica com um sentimento bem diferente de você e você fica obcecada por essa temática. Então, eu tô com outros livros que eu quero ler. Tem um livro, inclusive, da Biblioteca Católica, acho que é isso, que vai falar da vida de São Pedro, que eu fiquei mais interessada, né? Que daí vai ter a questão da expressão do Quo Vadis Domini, onde vai, Senhor, quando
Pedro está fugindo de tudo, dessa loucura que está acontecendo em Roma, e ele tem esse encontro com Jesus. Então, assim, é muito lindo esse livro, gente. Leia, pelo amor de Deus, e depois comentem. Muitos de vocês que leem esse livro depois que eu falo aqui em vídeos aqui do canal, falam que maravilha que leram, que conseguiram ler, enfim, que compraram, e me agradecem a recomendação. Então, eu amo quando isso acontece. Outra aqui, que foi uma leitura que eu fiz também ano passado. Então, ano passado foi de 2 leituras marcantes. O Conde de Monte Cristo, do Dumas. Esse livro, assim, eu sempre amei muito o filme, de uma adaptação de 2004, algo assim. Ele é completamente diferente do livro. Então, assim, eu sabia que quando fosse ler essa história, ela seria diferente. Mas é um diferente que eu consigo ter meu carinho pelo filme ainda. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro, que vai falar sobre traição, vingança, justiça. Vingança ou justiça? Qual é o limite entre uma e a outra? Então, você buscar muito por justiça, você buscar a justiça fazendo vingança. Até que ponto isso não pode te tornar igual a aquelas pessoas que te traíram? Então, até que ponto, assim, é muito tênue essa linha, né? Então, vai falar sobre fé também, de alguma forma, aqui bastante, né? Então, a gente vai ter personagens como o Abade Faria, enfim, outros personagens aqui bem incríveis. Nós vamos ter muito sobre sabedoria, conhecimento, como que o conhecimento nos dá muito poder. Então, o Edmond Dantès, quando ele é traído por colegas, né? Porque, na verdade, ele é um jovem marinheiro com futuro promissor, só que isso gera inveja, né? Ele tá noivo com aquela mulher desejada, enfim, tem um grupo ali que vai se reunir e vai acusá-lo de traição. E, enfim, na época que Napoleão ali está exilado, então tem essa questão de pano de fundo envolvendo Napoleão Bonaparte, que é bem tranquila também de ser lido, mas o Dumas ele escreve com aqueles ganchos em que você termina o capítulo querendo ler mais, e ele vai ser colocado numa prisão. Essa figura do Abade, tanto que vai ensinar, é um personagem fabuloso de você encontrar na literatura. Enfim, como ele volta ali como a figura do Conde de Monte Cristo, como vai ter vários personagens que vão sendo inseridos na história, e você, no primeiro momento você acha, tá, mas faz sentido tanto personagem assim? Mas quando vai entrando esses personagens, né, você vai entendendo que tudo faz parte de um plano bem minucioso ali de vingança que vai sendo construído, como que cada personagem está no núcleo de algum de outros personagens que ele quer se vingar, né? Então tem um grupo ali que ele quer se vingar, e cada personagem que vai surgindo, cada relação que ele vai estabelecendo como Conde de Monte Cristo, ele é importante para atacar cada um desses outros nessa vingança. Então, assim, é maravilhoso. Inclusive, é um bom clássico para quem está começando a ler, tá? Apesar do tamanho, não se assuste, porque é um livro que você devora, você quer saber o que está acontecendo, você fica completamente obcecado. Tem um diário de leitura aqui para vocês, em que eu comento cada parte desse livro bem detalhadamente. Tem resenha também aqui, sem spoiler. Então, assim, tem muito conteúdo sobre esse livro. Quão obcecada eu fiquei com essa leitura maravilhosa. Outra aqui também que eu gosto muito de falar para vocês, que eu recomendo até como um livro, até não, como um livro de cabeceira para quem tem receio de ler, Fernando Pessoa com o livro Desassossego. Eu li no momento da minha vida em que eu estava com problemas bem intensos, bem desassossegada da mente mesmo. E o Fernando Pessoa foi uma coisa que me acolheu. É como se eu estivesse lendo ali palavras de conforto de um amigo, de alguém que estivesse compreendendo a minha cabeça de alguma forma, as minhas inseguranças, meus anseios, meus desejos, meus medos, sabe? Aquele misto de confusão, reflexões sobre a vida, sobre sonhos, sobre indecisões que nós temos, sobre como lidar com essas coisas, né? Com esses traumas da gente. E aqui eu digo que é um livro de cabeceira porque você simplesmente abre o livro de Sossego, né? E que é um livro, não livro, escrito por um semi-heterônimo de Fernando Pessoa, que é o Bernardo Soares. E você tem uma estrutura extremamente fragmentada, para quem não conhece o livro, e que você pode ler aos poucos. Você pode simplesmente abrir fora de ordem e marcando conforme você lendo, né? Porque ele tem a numeração dos fragmentos, então claramente você pode fazer isso. E ele fala, ele te convida a refletir sobre
certas coisas que, assim, olha, devaneio com o pensamento, estou certo que isto que escrevo, já o escrevi, recordo. E pergunta o que em mim presume de ser, se não haverá no platonismo das sensações outra mais inclinada, outra recordação de uma vida anterior que seja apenas desta vida. Quantos sou? Quem é eu? O que é este intervalo que há entre mim e mim? Então, assim, a gente vê que são questionamentos, são mensagens, e ele tem uma parte que eu acho muito interessante, que é a nossa busca, às vezes, incessante pela perfeição, mas a perfeição não existe. Como deixamos de fazer coisas, às vezes, acreditando nisso. Enfim, gente, é um livro maravilhoso, não canso de recomendar esse livro. E para falar desse livro, tem que ficar, tipo, um vídeo inteiro falando sobre ele, vou me alongar bastante. E realmente, leiam esse livro, não tenham receio. Deixe ele na cabeceira, abra uma página despretensiosamente. Olha aqui, ó. Porque sou do tamanho que vejo e não do tamanho da minha altura. Assim, partes lindíssimas que eu amo, de volta e meia de estar folheando. É um livro para vida, da vida, para você estar lendo ao longo da vida sempre. É um livro que nunca termina, que não tem fim. Maravilhoso. Próximo aqui, 2 livros recentes, 5 estrelas. Esses aqui eu não vou me adentrar também tanto assim, porque eu tô vendo que eu estou ficando me alongando. Mas 2 livros que eu ainda não citei no canal, vou citar em breve, leituras aí feitas em março. Primeiramente, um livro que me surpreendeu, aliás, os 2 que você me surpreenderam muito, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Finalmente eu li esse livro! Eu tinha respondido uma tag ano passado, que é um livro que meio que não é vergonha, mas que eu vejo que todo mundo leu menos eu. Pronto, li O Morro dos Ventos Vivantes. E o livro me surpreendeu por várias coisas. Primeiro que é um livro extremamente intenso, com todo, assim, na própria palavra mesmo, de todas as formas possíveis que você possa imaginar essa leitura. E que eu acreditava, né, porque ele é muito falado como, é uma história, não, eu sei, a gente sabe, é uma história de amor, que a gente sabe que não é uma história de amor, que tem uma obsessão, enfim, do Heathcliff, da Cathy, e você fica só muito nessa questão, mas eu não sabia que esse livro vai muito além disso, não somente dessa obsessão, dessa coisa muito mais avassaladora, esse conflito, algo que você não consegue nem explicar direito o que esse livro te carrega. Primeiramente, a forma como ele é construído, a narrativa desse livro, a forma como você tem narradores não confiáveis, algo que eu gosto bastante. Na verdade, mais de um narrador, né? Porque é um narrador contando algo que eu vi de outro. Então, né, tem as impressões que nós vamos colocando naquilo que nós vamos contando e repassando aquilo que nós ouvimos. Então, nós temos que estar sempre de olho. Peraí, até que ponto isso é confiável ou não? Gosto bastante desse recurso. Esse livro é extremamente viciante. Depois que você passa ali o início, que você se acostuma com os nomes, né? Porque tem gerações, tem mais de uma geração sendo trabalhada nesse livro, eu não sabia disso. Nós temos 2 gerações, principalmente aqui nesse livro, em que tem aquela questão da maldição da herança, né? A maldição é uma herança, essa questão de querer se vingar também é uma herança que nós temos que carregar de alguma forma. Então, nós começamos o livro meio que perdido ali naquele, peraí, é filho de quem, com quem, que pessoa é essa? E aos poucos que a gente vai superando naquelas primeiras páginas ali, você entra num vício nessa leitura que você não desgruda, ela te sufoca de tão intensa que ela é. E eu gostei bastante, inclusive, dessa segunda parte, em que nós temos a segunda geração de personagens. Eu achei que pouca se falada dessa segunda parte, e que me surpreendeu bastante ela ter e trabalhar com essa ideia também, né? Até que ponto nós somos donos das nossas próprias escolhas e que não temos influências aí das escolhas que nossos antepassados fazem, né? Então, assim, me surpreendi bastante, gostei demais desse livro. Eu ainda vou voltar das minhas marcações aqui que eu fiz, bastante coisa por meio de lápis, tá? E que depois eu vou botar com as minhas flags, enfim. É um livro que realmente eu amei, amei mesmo. Gostei muito, me surpreendi bastante. O outro aí, também uma leitura de março, que eu quero em breve conversar com vocês, que é Devoradores de Estrelas. Esse livro foi muito hypado há um tempo atrás, não dava nada, não é que não dava nada, eu tinha interesse, mas eu não sou aquela da ficção científica. Então, eu nunca deixei ele muito assim nos meus planos, tanto que eu não tenho nem edição física dele. Eu acabei pegando porque, o que aconteceu? Eu fui ver o trailer do filme. Assim como Hamlet, mais ou menos.
Então eu fui assistir ao trailer do filme e fiquei assim, achei maravilhoso. Eu vi um vídeo também falando do filme, como ele é muito fiel ao livro, como ele é muito bom, como tá perfeito, enfim, muitos elogios. E aí me deu vontade de ler o livro. Aí eu lembrei que eu tenho uma edição e-book que eu recebi da Companhia das Letras lá na época que ele foi lançado. E eu peguei para ler e não consegui largar. Extremamente viciante. E ele tem uma linguagem muito fácil. Ele tem vários conceitos ali falando de física. E eu gosto de física, tá, gente? Eu sou um pouco, apesar do meu mundo de letras aqui, que eu gosto bastante, eu sou formada em matemática. E eu gostava muito sempre de química, de física, de matemática. Então eu olhei aqueles conceitos de física, foi bem legal, tá? E também tem um pouco de biologia celular, mas é muito bem explicado. Então não tem que se assustar com isso, não. Os conceitos ali envolvendo ficção científica é bem tranquilo de ser lido. E é um livro que vai falar muito mais do que isso. Então, quando tem um professor ali numa missão para salvar a Terra, porque a luz, né, solar ela está desaparecendo, então, pelos astrofágicos, né, devoradores de estrelas, enfim, e como vai encontrar uma amizade inesperada em um serzinho ali do Rock. Então, a amizade do Grace e do Rock é uma das coisas mais lindas que eu li na literatura. É algo fabuloso, eu nunca vou esquecer. É algo assim que te emociona, que te faz chorar. É algo que me remeteu bastante à sensação quando eu li O Meu Pé de Laranja Lima, do Zezé e do Pé de Laranja Lima, e do Seu Portuga. É um pouco assim, naquele clima de, sabe, de apego, de carinho, que você nunca vai esquecer esses personagens. Então, pois bem, é um livro que me deixou assim, que realmente eu amei. Maravilhoso. Depois eu quero conversar melhor com vocês sobre esses dois livros, tá? E por fim, a última pergunta aí, uma leitura atual. E é uma leitura que eu tô amando fazer também. Então, por isso que é um vídeo de favoritos aí que realmente me marcaram, que estão me marcando, que é O Manto de Cristo, do Lloyd Douglas. É um livro que está na minha listagem de 12 livros para 2026. E eu escolhi para começar no finalzinho de março, justamente pegando a Semana Santa. Eu tô em torno da página 180. E é um livro que justamente ele começa mais ou menos nesse período aí de semana da Páscoa. Ou pelo menos essa parte inicial dele tem muito foco nisso, na crucificação de Cristo. É um livro, assim, que surgiu da minha obsessão por Covardes, tá? Então, é isso que eu falei pra vocês. Covardes, Ben-Hur, O Manto de Cristo. E esse livro, ele, até no momento, ele tá muito bom. Eu tô gostando bem mais desse início do que eu gostei do início de Ben-Hur, porque Ben-Hur, o final de Ben-Hur é maravilhoso. O início desse aqui tá muito bom. Então eu espero que ele continue nesse ritmo. Mas uma leitura que eu quero concluir agora em abril. Porque ele vai falar, então, a história justamente dessa crucificação, de ter o personagem aqui, ele ter sido colocado para participar dessa crucificação de Cristo. E vai ter essa história desse manto que ele vai colocar e ele não vai se conformar de ter feito algo tão ruim pela ordem que ele foi dada. E aí tem o escravo, né, que mais funciona meio que um amigo dele, né. Então o Marcelo tem o Demétrio, né, isso gente, isso, Demétrio que é o escravo, que vai ver essa cena, vai se deparar com Cristo de longe, então a chegada de Cristo e a maneira que o olhar dele e a maneira que é relatada aqui, como que primeiro você vê o Demétrio, que é o escravo, falando como que ele olhava para Cristo, né, para Jesus, e via muita solidão, se sentia muito sozinho. E nesse meio das pessoas querendo que ele fosse rei, e como que aquilo não era o que ele queria. E a gente, assim, como que o Demétrio conseguiu olhar nos olhos dele, ser compreendido e compreendê-lo. E ao mesmo tempo que tem o Marcelo, que ele foi colocado num forte, enfim, e acaba sendo incumbido da tarefa ali de participar do grupo ali que vai colocar Jesus na cruz. E depois ele tá, tipo, tem que estar muito bêbado para conseguir fazer isso. E depois que ele lembra não, que ele nunca deixou de esquecer disso, mas ele, né, cai em si do que fez. E teve a questão de uma disputa ali quem ficaria com o manto de Cristo e ele colocar o manto e ele deixou ele muito mal. Enquanto esse Demétrio, toda vez que ele pega nesse manto, como que aquilo lhe dá, é uma coisa que ele não sabe nem explicar ainda. E são pessoas ali que não acreditam nessa questão de divindades, não acreditam em algo, numa força superior. Então tá bem interessante acompanhar esse início dessa história.
tô gostando bastante. É um livro realmente que tem passagens, assim, belíssimas, por enquanto, aqui que eu tô lendo. Então, foi realmente muito legal de ler esse início aqui, chegar na classificação justamente na Semana Santa. Então, assim, amei muito essa experiência e quero continuar essa leitura aí ao longo desse mês. Lendo aos pouquinhos aqui, é um calhamaço, mas, assim, tô gostando bastante e espero que as minhas expectativas, que eu consiga, né, manter isso, né? Então, realmente, gostando bastante, tá, gente? Então, essas foram as minhas respostas para essas perguntas. E não deixa de ser uma forma de uma lista de favoritos da vida, de livros que realmente estão me marcando como leitora. E posso depois trazer um vídeo falando melhor sobre livros que me marcaram, me construíram de forma como uma leitora que sou hoje. Então convido vocês a responderem essas perguntas aqui nos comentários. Se já leram algum desses livros, se ficaram interessadas em ler. Lembrando sempre que tudo que eu citei aqui tem os links aqui no box de descrição. Quaisquer perguntas que vocês queiram fazer sobre esses livros, que queiram conversar sobre esses livros, queiram indicar outras leituras, que respondam. Aqui os comentários é um espaço que nós fazemos altas trocas, tá? E eu gosto muito, porque lembrando sempre, o nosso vídeo termina, nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.